Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, bem finzinho de tarde, né? Bom, a gente está aqui em mais uma atividade de integração entre o PIBID e Residência Pedagógica. Para a gente uma oportunidade muito fundamental para marcar a presença da iniciação à docência na Universidade de Brasília. E é sempre bom lembrar que essa é uma conquista histórica mesmo, a gente conseguir manter a iniciação à docência pautada institucionalmente e com uma presença assim tão significativa, né? Então a gente está aqui junto, fazendo residência pedagógica, fazendo PIBID e, sem dúvida, construindo também um outro olhar sobre as licenciaturas e sobre a docência. Eu sou Cristiane Portela, sou professora do Departamento de História e, atualmente, desde a edição passada, coordeno institucionalmente o PIBID. O professor Pedro Gontijo coordena a residência pedagógica e juntos, muito apoiados pela DAPLE, pela CIL, temos pensado essas iniciativas de uma forma estruturada e buscando sempre esse diálogo. Por isso, então, esse momento aqui é um momento muito oportuno e agradecemos enormemente a mobilização feita por todos os coordenadores de curso, né, os coordenadores de área, que são responsáveis por essa mobilização, tanto no PIBID quanto na residência pedagógica, e que fazem, né, circular a informação, que estimula vocês a participação em cada uma dessas atividades. Então, agradecemos, né, cada coordenador de área dos cursos que estão envolvidos no PIBID e na residência pedagógica. Agradecemos enormemente também a presença muito significativa de professores e professoras que são supervisores ou preceptores lá nas escolas. Essa presença também é muito importante. Até estou comentando aqui com o Marcelo que na semana passada, na atividade retrasada, na verdade, eu fiz uma saudação no momento de abertura e falei direcionada a estudantes. E aí, quando comecei a olhar o público, falei, poxa, que legal, tem muitos professores também que vieram. Então, a gente registra aqui a importância dessa presença, dessa articulação, que é uma forma também de estabelecer esses vínculos de maneira efetiva entre a escola e a universidade. Então, por tudo isso é que essas atividades têm sido muito bem sucedidas e agradecemos, né, agradecendo coordenadores, professores, agradecemos, né, o nosso público principal e para o qual todas as atividades são direcionadas, que são estudantes de licenciatura que estão em formação e atuando de maneira brilhante nas escolas. Eu sei que nesse momento, muito com a expectativa, né, de poder vivenciar a escola, com tudo que ela tem a apresentar. E, então, né, saudamos aqui a presença de cada uma e cada um de vocês. Essas atividades que foram programadas nesses 2 meses vieram com o propósito de suprir uma lacuna que foi ocasionada por esse desencontro nosso de calendários, né? Que a gente tanto sofre a esses... Gente, no fim das contas, vai dar uns 6 semestres de desencontros, assim. Então, nesse momento, a chegada, né, dos PIBIDianos e dos residentes vem no momento em que a gente estava bem no finalzinho do ano, então os programas começam em novembro. Portanto, a escola está naquele momento que tudo acontece dentro da escola, né? E está tudo muito atípico, caminhando já para o encerramento do ano. As escolas, então, entram em período de férias e a gente está aqui na atividade mais plena e tortuosa de encerrar o semestre, né? Que é esse momento que a gente está agora, já na contagem regressiva. Então, essas atividades que compõem um conjunto de 5 atividades de integração que foram realizadas nesses 2 meses, têm o objetivo de aproveitar essa situação específica, né, de que não há uma possibilidade de inserção mais direta e efetiva na escola nesse momento,
e trazer aqui essa oportunidade de dialogar, pensar aspectos que são comuns. E os temas que fomos selecionando vieram justamente de demandas que identificávamos, desde as outras edições, PIBID de residência pedagógica, daquilo que os coordenadores de área nos traziam. Então, são temáticas que entendemos que cobrem campos de interesse que estão muito presentes na escola. E a ideia é que a gente possa mesmo exercitar atividades que sejam práticas, que sejam reflexivas, mas que subsidiem de uma maneira bastante efetiva a atuação, que temos certeza que será brilhante, né, e que vai acontecer esse ano na escola. Então, essa é a penúltima atividade desse primeiro bloco de atividades de integração. E temos, então, no dia 10, a última, 10 mesmo, né, Marcelo? A última, estava com a minha colinha no PD ali. A última dessas atividades, que vai ser também uma oficina muito interessante, que é com a equipe da revista Darcy, que é uma revista de divulgação científica que vai trabalhar justamente as formas e possibilidades de escrita para públicos ampliados e voltados para a divulgação científica. Nesse momento aqui, nessa penúltima atividade, a gente tem um tema que também nos é muito caro, que está muito presente, sem dúvida, nas escolas, e por isso também agradecemos enormemente a presença do professor Sérgio, que sem dúvida vai nos trazer muitas contribuições nesse sentido. Bom, então, continuar, né, reforçando o convite de que participem, chamem os colegas, mobilizem, e dizer que virão outras atividades também nesse sentido, porque a ideia é que a gente consiga, de forma efetiva, manter residência pedagógica e PIBID como programas integrados. Então, o sonho, né, assim, o nosso ideal é que o estudante entre tendo a possibilidade de participar do PIBID e chegue no meio do curso vislumbrando a participação na residência pedagógica. Então, esse é o nosso ideal. Só para a gente ter uma ideia aqui rápida, levantem a mão assim, quem é PIBID? Obrigada. Quem é residência? Tá quase dividido. PIBID está um pouquinho mais, vamos combinar mais na residência pedagógica. E com certeza tem muita diversidade também contida aqui. Aí vou deixar com o Sérgio para fazer essa checagem aí. Agradecer ao professor Aide Caruso pela mediação e por nos oportunizar a presença do Sérgio. Passar agora para o professor Marcelo Cigales. Obrigada. Obrigado, Cris. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de primeiramente agradecer, né, a presença de vocês, né, nesse conjunto de atividades, né, as oficinas de integração da residência do PIBID. Também lembrar que as inscrições são via SIGA-A, tá? Então é muito importante que vocês registrem essa inscrição lá no SIGA-A e também coloquem ali o nome para a gente poder certificar, testar depois, né, via SIGA-A, que vocês recebam o atestado de evento de extensão, né? Muito importante nesse momento de discussão sobre curricularização da extensão, né? Então a gente sempre cuida essa parte administrativa de gestão dos certificados, né? E nesse sentido também eu queria estender os agradecimentos aqui que a Cristiane colocou, né? A nossa equipe lá da DAP, lá do CIL, o Amador, o Marlos, a Raquel, o Danilo, o Fred, o Werner, né? Eles todos trabalham nessa parte burocrática, né? E que é tão importante para que a gente realize reserva do espaço, pega a chave, devolve chave, né? Todas essas questões também são muito importantes, então queria estender os agradecimentos para a nossa equipe lá da DAP. Dado esse informe, eu vou então apresentar o nosso palestrante da noite, né? Da tarde e da noite. Então, Sérgio Barbosa, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, né? Tem bacharelado e licenciatura, então professor formado aqui pela casa. Ele fez mestrado
em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente ele tem circulado bastante na Europa, né, no seu doutoramento em Sociologia pela Universidade de Coimbra. Né? Então ele tem aí uma experiência, um currículo muito interessante. E, além disso, né, é uma pessoa espetacular, que eu admiro muito também. O Sérgio, ele organizou essa oficina, então a gente está pensando aí em 2 momentos. Primeiramente, ele vai apresentar, né, vai fazer uma fala sobre a temática literacia digital e o futuro dos jovens no pós-pandemia. Num segundo momento, a gente vai ter uma abertura para questões, para o debate, né, para o diálogo. Então vão preparando aí o caderno, o smartphone, o computador para anotarem as questões que vocês tiverem sobre essa temática que será apresentada hoje. Com isso, vou passar a palavra para o Sérgio e acho que vale uma salva de palmas aí para a gente iniciar essa oficina. Eu gostaria de agradecer aí a introdução do Marcelo. É muito bom estar de volta aqui na UNB. Eu também fui colega do Marcelo em Teoria de Filosofia Clássica na Universidade Federal de Santa Catarina durante o mestrado. E também agradeço a ED Caruso, que ontem a gente fez uma outra oficina com os alunos da pós, da Sociologia, sobre como ter sucesso em implicações de mobilidade internacional. E hoje o que eu vou apresentar aqui é um projeto de extensão que eu venho executando sobre o domínio dos institutos sociais, que é vinculado à Universidade de Coimbra, de Portugal. O projeto Acesso à Escola. Então, eu basicamente estruturei a minha fala aqui com a oficina que eu executo com jovens lá, no sentido de a gente trocar também uma experiência e cada um poder, quando a gente fazer uma roda de conversa no final, talvez dar dicas e sugestões de como melhorar a oficina, ou de como a gente pode pensar formas também de aplicar a oficina aqui no Brasil e no contexto de países do sul global, né, dado que o foco empírico agora é com jovens portugueses. Mas antes de começar, eu gostaria de saber quais são os cursos, né? Vocês falaram tem mais alunos do PIBID, da residência também, mas quais são os cursos que estão hoje presentes? Vamos lá, se apresente. Sociologia, o que mais? Biologia, física, química, filosofia, lá, nosso coordenador, pedagogia, artes visuais, o que mais? História, opa, letras, português, mais? Gente, eu tenho problema com sigla, já quem me conhece. Conta pra gente o que significa a sigla. Português do Brasil como segunda língua. Obrigada. Então, acho que tem uma audiência bastante eclética, acho que já valeu a vinda para a UNB. Então, vou já iniciar, eu vou falar rapidamente aqui, acho que o Marcelo já me introduziu muito bem, né? Tenho o Bom Filho a Casa Torna, tenho meu bacharel em Sociologia, Departamento de Sociologia. Eu também fiz a minha licenciatura como título pela UNB, mas eu fiz ela em Mobilidade, Andifes. Então, quando eu graduei em 2014, ainda tinha aquela estratégia que a gente pedia dupla habilitação no último semestre para a UNB não jogar a gente para fora. E aí eu acabei fazendo mestrado na UFSC e fiz uma mobilidade Andifes na UFSC, terminei a licenciatura lá, mas aí depois manda para cá, então o título sai da UNB. E aí tem o meu mestrado em Sociologia Política, onde eu conheci o Marcelo Cigares. E atualmente eu sou doutorando no programa de Democracia do século XXI, que é na área de Sociologia e acolhido institucionalmente pelos institutos sociais junto à Universidade de Coimbra. Então, a minha área de expertise é principalmente hoje na área da sociologia digital e ativismo digital. Então, eu venho com uma agenda de pesquisa investigando ativistas locais que apropriam o WhatsApp para mudanças sociais e no contexto mais do âmbito local.
né? Um pouco diferente da agenda da desinformação e do bolsonarismo que está mais na moda. E vem publicando aqui, tem alguns artigos, um para Westminster Papers Communication Culture, que é sobre questões éticas para conduzir pesquisa em grupos privados de WhatsApp. Tem também a categoria dos WhatsAppers, que seria esse repertório de ação coletiva que começa pela plataforma, mas culmina nas ruas. E aí foi para um jornal dos Estados Unidos, da Califórnia, com a autoria com a Stephanie Milan, que é a First Monday. Tem também um projeto que eu participei do Erasmus+, envolvendo Portugal, Espanha e Itália. E eram sobre jovens também envolvidos com as chamados baldios, que são as áreas de comunicação, de governação comunitárias desses terrenos baldios em Portugal e os montes terciários da Espanha, ou common lands, né, no inglês. E por último também tem um policy brief que eu publiquei para o Instituto Sueco de Democracia Local, que saiu em 3 línguas, em português, inglês e espanhol. Então, basicamente, eu acho que eu tenho mais a aprender com vocês, porque não tenho uma expertise muito na área da educação, mas com essa oficina eu tenho tentado trazer também o tema para trabalhar mais com jovens, no sentido de pensar a literacia também digital no longo prazo. Então, durante a oficina, eu vou mostrar as questões que vamos trabalhar acerca do tema da literacia digital. Então, a estrutura da oficina que eu vou apresentar aqui geralmente é que eu faço lá em Portugal, né? Depende da escola, do contexto, do número de alunos, da faixa etária. Então eu vou passar a oficina, porque eu não quis fazer uma coisa tão teórica, até para a gente ter uma interação depois, uma roda de conversa, do que vocês acham, de como melhorar a oficina. Também já que o público varia entre o segundo ciclo, lá que é o ensino, o ensino fundamental, que é o nosso fundamental aqui, e lá é secundário, né, que o secundário já é o ensino médio. Então, basicamente, primeiro eu faço uma introdução, né, a justificativa dos objetivos da oficina, por que, né, essa oficina. Eu trabalho um pouquinho da questão do significado da literacia digital, né, em suas nuances. Eu entro um pouco mais no meu tema de pesquisa do doutorado, que envolve os aplicativos de mensagens criptados. Trabalho um pouco sobre informação e desinformação, sobre o poder geopolítico do então chamado acrônimo GAMAN, que é a Google, Amazon, Meta, Apple e Microsoft, de como essas plataformas hoje fazem parte de forma bastante intensa e influenciável no nosso cotidiano. Depois apresento também uma metodologia baseada na psicologia social, principalmente com as técnicas de inoculações, com um jogo que chama GoView, que trabalha também questão de desinformação durante a pandemia do Covid-19. E no final faço uma roda de conversa lá, mas queria fazer uma roda de conversa aqui também e apresento as conclusões. Então eu vou passar o passo a passo da oficina e pretendo que com 30 minutos a gente termina e abre para uma roda de conversa. Então, a oficina ela tem como objetivo apresentar aos estudantes interessados em geral um processo pedagógico, transdisciplinar e de construção coletiva, que envolva a participação ativa dos jovens sobre a importância da literacia digital no contexto de pós-pandemia. E eu venho chamando, utilizamos desse nome, sessões pedagógicas de literacia digital, que eu tenho mais 2 colegas pesquisadores também que conduzem as oficinas em Portugal comigo, e a gente vem aplicando para alguns projetos com essa sigla do SPLD, no sentido de promover a difusão de conhecimentos e competências produzidos nas áreas mais alargadas das ciências sociais e humanidades, né, meus outros colegas também são das ciências sociais, nomeadamente através da partilha da literacia digital, bem como o estímulo a debates críticos em torno dos principais desafios das plataformas nas democracias contemporâneas. E o que é o SES da Escola? Então, o SES da Escola é um projeto de extensão dos Centros Sociais da Universidade de Coimbra e ele constitui uma estratégia de divulgação da cultura científica, procurando assim fomentar os contatos entre seus investigadores e a comunidade alargada. Então, o SES hoje ele tem um número de projetos bastante prestigiosos do ponto de vista do bloco europeu e o esforço do SES da Escola é traduzir os produtos, os artigos desses projetos que geralmente estão
bem adaptados para uma audiência acadêmica, mas trabalhar isso no contexto das escolas portuguesas, trabalhar com as crianças e com os jovens. Então, como funciona isso? Né? O SESC convida as escolas portuguesas a participar do projeto, que ocorre entre novembro e junho de cada ano letivo, e destina-se a alunos de variáveis níveis de ensino, né? Segundo e terceiro ciclos é ensino básico, perdão, que era a palavra que eu estava procurando um pouquinho lá atrás, e secundário. Então, o básico lá é correspondente ao nosso ensino fundamental e o secundário ao ensino médio. E aí, como funciona? Né? Existe um cadastro das sessões no site do SESC, e as escolas vão lá e fazem esse cadastro e solicitam o investigador. E aí, o que dá muito trabalho é porque o investigador tem que dar conta da logística. Então, às vezes, eu fico trocando 15 e-mails até chegar a uma data que o professor quer e que bate com a agenda para poder ir lá na escola. E o SES dá apoio na estrutura de transportes, né? É um trabalho voluntário, eles não pagam para poder dar essas oficinas, mas eles pagam o transporte até a escola. Então, saindo de Coimbra, você vai e volta, e o SES financia esse trajeto, né? Importante ressaltar aqui que o SES da escola ainda está restrito para submissão para investigadores. Então, no caso dessa oficina, como eu e a Amanda e o Igor estamos todos no doutoramento do mesmo programa de democracia do século XXI, a gente não pode submeter direto para o Instituto para poder aplicar a oficina. Então, a gente tem uma tutora, que é a Lúcia Fernandes, que ela faz outra oficina na área do meio ambiente, mas como a gente também investiga, eu e Igor e a Amanda, o mundo digital, né, com agentes diferentes, a gente propôs a oficina de literacia digital, mas a gente não tem uma autonomia ainda enquanto doutorando para poder propor a oficina, que é uma solicitação que eu já fiz para futuros doutorandos também terem a oportunidade. Porque o que acontece é que, diferentemente do sistema brasileiro, no doutorado lá, a Universidade de Coimbra não te oferece disciplinas para você lecionar para o bacharel ou para o mestrado. Então, aqui você pode fazer, durante o doutorado, você pode lecionar para o mestrado acompanhando o professor, e lá a gente tem essa comunidade. Então, acontece que quando você termina o doutorado, muitas vezes você vai aplicar para uma posição para carreira, para professor, e você tem um vácuo ali na sua experiência enquanto professor, enquanto tutor. Então, isso o SESC da escola consegue também ajudar, né, no caso, nós doutorandos, nesse sentido. E para isso a gente pretende contribuir o projeto, né, com a divulgação do conhecimento produzido pelas diferentes áreas de ciências sociais e humanas, através da partir do trabalho de investigação desenvolvido no SESC e da promoção do debate em torno do mesmo, né? Aqui é muito importante porque quando a gente trabalhou isso, a Bia falou muito isso ontem também, quando submete esses projetos, principalmente você está em Portugal, tem uma vantagem de você pedir financiamento via Bruxelas, você tem que ter um impacto social dos projetos. Então, o SES acaba colocando as sessões da oficina do SES da escola como também dos produtos de atividade de extensão que o projeto pode colocar e integrar com a sociedade e também com a atividade educacional. Então, tem essa função estratégica de que eles estão sempre trazendo novas sessões, né? Ressuscitando algumas que acabam morrendo, trabalhando em diferentes temáticas. E trouxe um número aqui para o final, que durante o ano de 2018, o SES da escola atingiu um número de 4.638 alunos em 91 sessões representadas nas escolas portuguesas por investigadores do SES, né? Lembrando que Portugal é um país minúsculo comparado ao bloco europeu, né? Que só o estado que eu nasci em Minas Gerais é 7 vezes o tamanho de Portugal. Então a gente não tem tanta escola igual temos aqui, a experiência, enfim, de ver que nós aqui nessa sala já pode ter percorrido durante não só o percurso acadêmico, mas anterior também. E aí eu trouxe também como é que está a temporada do ano letivo atual, né, que é o de 2022-2023. Eu não estou lá agora, né, então meus colegas a Amanda e o Igor estão ministrando as sessões. De todas essas aqui a gente tem São João do Estoril, Arcozeiro, Oliveira do Hospital, Aveiro, Ponte da Barca, Braga, Carregal do Sal, Porto, Vila Real, Leiria, Ponte da Barca, né? E Meda e Penacova. Então tem uma distribuição muito boa para o território português aí. Eu não sou tão especialista na distribuição geográfica de Portugal, mas posso dizer que tem muito lugar aí, Meda é um lugar muito difícil de chegar, né? A gente tem que combinar com autocarro, eles falam um ônibus lá, mais, enfim, um trajeto
às vezes até de táxi, que não tem como chegar, que é o colégio. Então a ideia aqui é que em negrito eu coloquei que já foram feitos 4 até o momento, né? O Igor e a Amanda ministraram em Braga, em Porto e Leiria, e esse Carregal do Sal é um projeto de cyberbullying do Erasmus da União Europeia, então a professora pediu para eu poder apresentar em inglês. Então os colegas não quiseram apresentar em inglês, então a minha missão foi fazer online, que não foi muito bom, né? Porque eu apresentei a troca na hora, né? Eles falarem e tal, não foi uma experiência, eu acho que tão boa do jeito que a gente pensou a oficina. Então a gente pode até depois trocar ideias de como melhorar de quando tiver que fazer no plano né, virtual, de não ser uma sessão presencial, né? Mas a ideia é a gente ir nas escolas até para poder levar a temática da literacia para as escolas. E aí, aqui, né, talvez tenham especialistas na área, a gente adota praticamente o conceito de literacia digital, que é da Sue Ellen Christian, que é um livro chamado Everyday Media Literacy, né? É uma jornalista, pesquisadora norte-americana que vem desenvolvendo programas de literacia digital nos Estados Unidos, né? Ela trabalha com projetos de extensão de museu e tudo, mas a definição geral que eu trouxe aqui é que pode ser amplamente conceituada como desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para fornecer aos usuários e usuárias uma estrutura essencial para o envolvimento eficaz ao longo da vida com as mensagens de mídia, né? E com as mensagens de mídia que inclui todo um contexto das plataformas, né? no cotidiano destes usuários e usuárias. E com essa temática dessa literacia digital, a gente espera contribuir para uma democratização do conhecimento, uma promoção dos direitos humanos digitais, difusão do papel da pedagogia na promoção de competências básicas de literacia digital como valor público e essencial e indispensável à formação das gerações futuras. Então, o que a gente tenta aqui é fazer um embrião, né, de uma oficina pedagógica que, no longo prazo, para salvaguardar as democracias, né, não só no contexto português, mas mundo afora, também brasileiro, de pensar a literacia digital como um componente curricular do ensino. Então, o que eu quero dizer aqui é que o aluno vai estudar física, matemática e química, mas também vai ter uma oficina de literacia digital na escola, né? E para que isso, né? Essa geração mais jovem muitas vezes usa as plataformas muito melhor que eu, sabem várias coisas no tocante às affordances, às características das plataformas, mas muitas vezes a reflexão ainda não está muito feita para além ali do ato da plataforma, seja para entretenimento, seja para o uso social e cultural. Então, o que a gente quer tentar é trazer essa componente da literacia digital no tocante obrigatório para levar esses estudantes, esses alunos a pensarem, por exemplo, como é que as plataformas influenciam as eleições, né? Como é que isso está ligado à desinformação, né? Como é que você vende seus dados e essas plataformas fazem profit com os dados que vocês entregam a elas diariamente. Então, fazendo um link com a minha pesquisa que se concentra com ativismo digital no WhatsApp, tem muitos problemas também de segurança digital quando envolve uma plataforma que de alguma forma criar, né, a proprietária do WhatsApp é a Meta, né? Então eu vou trabalhar essas questões um pouco mais à frente. E aí a gente trabalha também conceitos de desinformação, né? A ideia pediu para eu não colocar nada em inglês, eu coloquei só esse misinformation aqui, porque é uma temática que a gente trabalha com os alunos lá também, né? Essa desinformação, ela pode ser definida como informação falsa e deliberadamente criada para amar ou enganar uma pessoa, grupo social, organização, país, né? A definição do misinformation são informações que são falsas, mas não são criadas com a intenção de causar danos. E as pessoas que compartilham informações erradas geralmente acreditam que as informações que estão compartilhadas são verdadeiras. E por que a gente não traduz aqui? Porque não existe um termo em português para a tradução de misinformation, e até onde eu sei também no Brasil, né, a gente também não traduz a misinformation, a gente usa geralmente o termo desinformação, mas tem uma importância enfim, de grande relevância no caso brasileiro, porque se você vê a dominação que o WhatsApp exerce na sociedade brasileira, principalmente com as chamadas das Zero Rating Fees, né, que são quando as operadoras telefônicas como a TIM, a Claro e o Vivo ofertam um WhatsApp ilimitado no seu plano telefônico. Então, sua internet acaba, mas você continua usando o WhatsApp. Então, isso é uma dependência
gigantesca da plataforma, que acaba que o WhatsApp atravessa a forma como a gente não só trabalha, comunica, se relaciona e, para isso usar a expressão de alguns sociólogos, que é uma parada de solução, né? Você usa ele como para tudo. Então, enquanto eu estou dando uma aula para vocês, provavelmente vocês já responderam alguma mensagem no WhatsApp, acredito, né? E aí o misinformation é importante para esse sentido, alguma desinformação que você recebe nesse âmbito da plataforma de mensageria, você não sabe que é uma desinformação e você acaba compartilhando. E a gente já viu que no contexto de eleições isso pode ser um estrago enorme, porque a desinformação ela vai viajar com uma velocidade muito mais rápida até o shutdown decretado aí, até para poder remover a desinformação da plataforma. Então, para poder usar a linguagem aí que está na moda. Então, a gente tem que trabalhar com eles a questão da definição de cada um, da desinformação e do misinformation, e como é importante essa educação numa fase, digamos, inicial do percurso educacional, porque aí vai partir a partir do cidadão mais crítico do ponto de vista digital. Então, ao receber uma informação, pode, por exemplo, né, no caso desses jovens portugueses, que muitos deles são criados pelos avós, conversar com os avós, com os pais sobre o que eles recebem e para não compartilhar pela plataforma. E aí eu trago um pouco para o meu tempo de pesquisa. Eu gostaria de saber, alguém que usa o Signal? Alguém sabe o que é o Signal? Sim. Então pronto. Então eu só queria ver aqui porque o Signal tem baixíssima penetração no contexto brasileiro e uma penetração maior no contexto europeu, né? Talvez em Portugal um pouco menor, mas países como Alemanha e Holanda, né? Muitos amigos meus alemães e holandeses, eles sequer usam o WhatsApp para comunicar, então eu converso com eles por Signal, né? É considerado o aplicativo de mensagem instantânea mais seguro do planeta, né? A ideia é que a Signal Foundation ela não é um aplicativo para fazer profit, né? Não tem uma meta por trás ou uma grande big tech company, se for um termo que a anglo-saxão gosta, né? Esse conglomerado de tecnologia, numa tradução grosseira. E, portanto, acaba que a gente não acaba sabendo do Signal, porque o Signal não está no zero rating, no caso brasileiro. Então, essas companhias ofertam o WhatsApp limitado, mas não ofertam o Signal, né? E o Telegram agora teve grande importância nas eleições também, os grupos principalmente, né, que tem umas vantagens das affordances em relação às outras plataformas, que cabem até 10 mil usuários por grupo. Então, nessa fase da sessão, eu tento trabalhar com eles, né? Muitos dos portugueses são mais ativos no WhatsApp também, alguns usam o Telegram e poucos conhecem o Signal, né? Então, o Signal ele continua sendo o aplicativo preferido dos ativistas de direitos humanos digitais, mas ainda pouco conhecido do ponto de vista massivo, né? Se a gente olha para o contexto brasileiro, um país desigual, com população com mais de 200 milhões de habitantes, né? No longo prazo, eu acho que uma oficina de literacia digital poderia trazer também uma migração lenta e gradual para o Signal, né? Eu fiz agora meu campo em Florianópolis e das 30 entrevistas que eu colhi, apenas 2 ativistas também usavam o Signal, né? E muitas das respostas eram isso, porque todas as redes estão no WhatsApp, então para convocar protesto ou fazer alguma coisa tem que ser via WhatsApp, porque não dá para migrar todos os outros grupos políticos deles também para o Signal. Então, isso é uma dificuldade. Eu acho que hoje, como pesquisador e sociólogo, acho que talvez o Signal seja o futuro, mas ainda a gente está numa era massiva que o WhatsApp tem uma importância, né, política, social e econômica enorme, né? A minha família hoje mora em Viçosa, em Minas Gerais, e muito do comércio local também é mediado pelo WhatsApp. E aí, nessa parte da sessão, né, como eu estou trabalhando com jovens portugueses, a gente trabalha o contexto português, né, como é que isso está, como é que faz parte do cotidiano deles. Portugal tem uma população de 10,3 milhões de habitantes, a penetração da internet é 78%, né, que essa é uma penetração mais alta do que a do Brasil, mas ainda um pouco aquém de países da Europa Ocidental, como a Alemanha, a Holanda e países escandinavos, como Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia.
E aí a gente apresenta um pouco da temática da desinformação, né, que é também a bola da vez na União Europeia, principalmente com a lei que modificou, no caso português, em maio de 2021, que é a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos, e a legislação estabelece que o Estado deve proteger os cidadãos de pessoas que produzem, reproduzem e disseminam desinformação. Então, mais um motivo de ter a oficina para poder ver como é que isso é tratado do ponto de vista, né, da educação no ciclo inicial. E 49% da população portuguesa utiliza o Facebook, né? Eu cheguei em Portugal em 2016, né? Até eu peguei o contrato do doutorado, que agora está um pouco já longo, extenso, mas os portugueses ainda usavam muito o Facebook. E houve um boom de migração, né, entre Brasil e Portugal. E aí começaram também a usar mais o WhatsApp, porque é a forma como os brasileiros se comunicam. Então, a ideia estabeleceu muito bem, às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp português e ele responde uma semana depois. Mas eu acho que com contato com os brasileiros, eles começaram a responder mais rápido também. Então, meu orientador português mesmo não usava o WhatsApp. Hoje a gente já utiliza até para poder despachar mais os orientandos ou qualquer mais problema para todo mundo acadêmico mais rápido. Então, isso é uma coisa que vai mudando. E 24% dos portugueses utilizam o WhatsApp para compartilhar notícias, né? Segundo esses dados da Reuters, né? Que é um instituto muito bom, né? Que eu recomendo se vocês trabalharem também com a questão digital, porque ele vai atualizado ano a ano. Apesar de ter alguns problemas com algum dado, geralmente ele faz uma comparação muito boa entre os países do ponto de vista global. E aí a gente trabalha também a cultura da verificação dos fatos, né? Das fact-checking platforms em Portugal, né? E aí perguntamos a eles, né? Eu cito aqui 3, que é o observador, o polígrafo e a prova dos fatos. E se você entra também nesses verificadores portugueses, muitos deles também trazem dados do Brasil. Então eu acho que Portugal ainda está construindo essa cultura da verificação dos fatos, e acho importante já trazer né, para trabalhar com as crianças e com jovens. E aí, como eles estão nesse contexto do bloco europeu, e o português desde muito novo já, de alguma forma, está preparado para o mercado de trabalho também fora de Portugal, a gente traz alguns dados da União Europeia, né? Como a crise do Covid levou a mudanças sem precedentes no aprendizado online das tecnologias digitais. Mais de cada 5 jovens não conseguem atingir o nível básico de competências digitais em toda a União Europeia, né? Aí considera também os países membros da União Europa do Leste. Apenas 39% dos professores da União Europeia se sentem bem preparados para usar as tecnologias digitais no seu trabalho. E existe também, no âmbito do Parlamento Europeu, o Plano de Ação de Educação Digital, né? Ele vai entre 2021 e 2027. E por isso que eu acho que também eu mostrei às escolas portuguesas que já pediram inscrição para as oficinas, que o tema ganhou tanta projeção nesse ano letivo de Portugal, né? E com 2 principais objetivos: promover um ecossistema de educação digital de alto desempenho e aumentar as habilidades e competências digitais para a era digital, né? Você vê, aqui está envolvido também de como usar essas plataformas, mas a oficina também está construída no sentido de instigar esses jovens portugueses a pensar essas plataformas para além do que eles executam ali enquanto alunos, como é que isso está ligado a contextos políticos, sociais e econômicos. E por isso que no nosso próximo slide a gente mostra um pouco, né, do perfil dos CEOs dessas grandes plataformas, e a gente promove um debate no sentido de mostrar que são todos homens, brancos e héteros, e como é que isso não representa a diversidade do planeta, né? E como é que a dificuldade de tomada de decisão, né? A gente tem vários problemas aí com Elon Musk no Twitter também, e aí eles refletem, colocam questões, né? Eu lembro que algumas das vezes que eu ofereço a oficina, juntam as disciplinas e acabou em uma disciplina da informática. Aí o professor da informática levantou a mão e falou comigo que eu estava extremamente errado na forma como eu coloquei os CEOs dos conglomerados de tecnologia, porque eles tiveram mérito para chegar na posição que eles estavam. E aí, né, teve uma outra proporção, a minha oficina foi ladeira abaixo, que aí eu tive que parar a disciplina e dar aula de meritocracia para o professor de informática. E aí, né, não foi tão legal, ele não gostou do que eu respondi, e aí eu usei até aquele livro do Sander, que eu falou sobre a tirania da meritocracia, para mostrar aqui, né, as questões
dos privilégios de posição que eles têm como imigrantes na sociedade, mas aí o ponto do professor foi que as plataformas ficavam cada vez mais melhores, eles atualizavam e tudo mais. Mas o objetivo da oficina não era esse, então eu falei com ele que ele cria a oficina para defender os CEOs e faz a oficina dele na plataforma. E aí a gente também mostra um projeto muito, uma pegada bastante pedagógica, que é o Coding Lights, idealizado pela Joana Barão, que é brasileira, mas roda o planeta inteiro, né? Tudo que eu já botei de eventos da Europa, estamos sempre citando através da Joana Barão, e ela traz esse mapa dos territórios da internet, mostrando que a internet é um território em disputa, e para entender melhor um território, o mapa sempre ajuda. Então ela vai usar um pouco da geografia para mostrar essa estrutura física, geolocalizada e atravessada sobre as relações de poder. E aí a ideia nossa, né, eu não executei isso ainda porque grandes daquelas sessões que eu mostrei no slide das escolas portuguesas, eu vou ministrar agora em março em Portugal. Então a ideia é imprimir, né, no próprio site lá das cartografias da internet tem esse mapa e dele a gente faz uma impressão a zero e distribui para os alunos. E a ideia é ver toda essa questão de onde os recursos minerais vêm, né? Muitas vezes o sul global promovendo, né, como provedor, né, para o norte global, e muitas vezes o norte global com as vantagens de acesso e essas próprias plataformas dominadas, né, por um eixo, digamos hoje, entre os Estados Unidos e China, e com a Europa ali tentando desenvolver programas mais para o bloco europeu, como o Gaia-X, que é a parceria franco-germânica, mas ainda fica dependente dessa lógica de domínio, né, que vem com a ponta dos Estados Unidos, porque as plataformas que das bases delas vêm de lá, mas são distribuídas pelo planeta, e com o crescimento chinês também, né? O equivalente do WhatsApp na China seria o WeChat, né, pela Tencent, que tem um controle muito grande do próprio governo chinês, né? É curioso que, enquanto muitos europeus criticam, né, a forma como ativistas podem usar o WhatsApp para luta política, os próprios chineses têm que usar o WhatsApp para poder, né, de alguma forma, fugir ali do domínio do governo chinês, da questão de como eles rastreiam os dados pela plataforma do WeChat. Então o mapa aqui é para eles terem uma visão de como isso funciona, né? Você vê que o pessoal da controversia da internet também coloca ali os CEOs das companhias para mostrar o domínio que eles representam, né? Não sei se consegue ler. Então muito bom. Então a ideia é de trabalhar essa questão com os alunos também. E aí como clicar, né? Eu trago uma citação também acadêmica de um paper, onde ele vai falar: é crucial promover a alfabetização em tecnologia digital em todos os níveis de ensino, que combine habilidades e know-how em ciência da computação, pensamento crítico e governança. Precisamos promover um ciclo virtuoso que leve as novas gerações a remodelar o conjunto humano dos dados ambientes como um todo e permanecer dentro, reimaginando a ecologia em rede. Devem ser privilegiados os currículos que coloquem as competências e os valores tecnoculturais interdisciplinares. As competências evoluem e os valores permanecem no centro das atenções. E por que eu coloco isso aqui? No sentido de pensar essa literacia digital como uma componente curricular obrigatória e muito se hoje, né, o debate das plataformas ele está entre esses ciclos acadêmicos, né, que produzem artigos, aprovam projeto, fazem profit com isso também, ou também do ponto de vista da legislação, né, alguns lobbies que são feitos via parlamento e tentando das plataformas, mas justamente essa lógica ainda ela é muito top-down, né, ela é de cima para baixo, com conhecimento muito acumulado do ponto de vista das partes, mas aí precisamos pensar formatos de baixo para cima, né, formatos bottom-up de pedagogia, e por isso essa oficina como um modelo de construção ainda. E aí eu cito também um guião, né, das orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança, que também vai trazer a questão da literacia digital do guião, né? Ele está traduzido para o português, mas também para o inglês e para outros idiomas do bloco europeu. Que também, acho que o autor, se me lembro bem, ele cita o guião na conclusão do artigo, né? Que para pensar uma Europa, né, mais conectada e universalmente com muitos problemas do ponto de vista das eleições e da desinformação,
temos que procurar por soluções agora, né? E isso envolve também oficinas pedagógicas, propostas educacionais de longo prazo. E aí a gente faz um jogo com eles, que eu mencionei no início do roteiro, né? A gente está caminhando mais para o final da apresentação para a gente abrir para a roda de conversa. E aí esse jogo ele dura em torno de 5 minutos, né? E aí tem, né, o Joel, alguns nomes pitorescos de Portugal para eles poderem participar, e aí vai colocando como é que alguma desinformação ela pode ficar viralizada nas plataformas, e aí você vai ganhando os pontos, eles vão escolhendo, eles ficam um pouco mais alegres com o jogo e vão vendo, e no final a gente faz um debate com as questões do jogo que traz teorias conspiratórias, discurso de ódio, traz também a desinformação, e é uma forma também de pensar do ponto de vista da psicologia social, né? É uma forma de inoculação, de eles verem isso na prática e de como eles podem ficar mais conscientes a partir do momento quando a oficina termina, né? Em 40 minutos, 1 hora, eu não consigo resolver os problemas da humanidade das plataformas com jovens, mas se eles saírem ali um pouco mais atentos, mais críticos, a gente cumpriu a missão enquanto pesquisador e professor do ponto de vista pedagógico. E aí eu também faço uma roda de conversa com uma colagem, né, que é feita por uma pesquisadora australiana, a Shanti Debbie Harriet, né? Ela apresentou isso numa conferência da Austrália que eu participei online de Portugal, que chamavam As Intimidades Digitais, e aí ela faz uma série de colagens, né? Eu gosto de trabalhar essa, por exemplo, porque eles sempre escolhem essa imagem do nudes da Jennifer Lawrence, e aí eles começam o debate entre eles, porque muitas vezes colocam para esses jovens não mandarem nudes, mas a ideia seria onde que eles podem mandar um nudes numa plataforma mais segura, né? Já que o nudes faz parte dessa geração. E nesse caso, do aplicativo de mensageria seria o Signal, mandar um nudes, e muitos deles desconhecem como Signal. Então eles têm mais risco de se mandar para outras plataformas. E aí tem aí também papel higiênico, alguns deles pegam, né, falam da questão do Covid, avatar, eles escolhem cada imagem e enfim, cada um, na hora que pega uma coisa, pega ação, tem falado de questões que recebem religiosas também nas plataformas, então sempre é diferente quando a gente mostra essa colagem, por isso que se tem tempo, né, porque depende da oficina, então alguns a gente vai fazer um jogo, ou outros a gente vai apresentar a colagem, então depende, a gente bate a apresentação que a gente vai à escola, olha principalmente a quantidade de alunos, qual que é a faixa etária, e aí a gente adapta e aí seleciona esse roteiro que eu apresentei para vocês, o que dá para entrar, o que não dá para entrar. Às vezes o professor quer um tema específico, né? Alguns portugueses tentam não saber bullying, a gente tem que adaptar e trazer outras questões. Né? Eu lembro que o Igor apresentou um dia lá que o time de Portugal jogou na Copa do Mundo e vazou um vídeo íntimo do jogador português. Eu não sei se vocês viram isso, mas aí todos eles queriam saber do vídeo íntimo, e aí a professora entrou no meio, e aí foi acho que 20 minutos discutindo sobre o vídeo íntimo. Então tem que ver também a questão do que está tendo do dia, né, o que acontece, porque também saem nos jornais portugueses, então a gente vem tentando adaptar e construir a oficina coletivamente entre nós, trazendo pautas que os portugueses também, né, estão discutindo. E por último, eu termino aqui também, né, que eu quero explicar para vocês, quem trabalha a questão digital, porque quando eu montei essa oficina, honestamente, eu acho que os europeus têm muitos privilégios, né, colonizaram o planeta inteiro e acumularam muito dinheiro para construir um sistema educacional forte, robusto de conhecimento, e muitas vezes a gente não tem acesso a esses financiamentos, mas a ideia era trazer essa oficina lá, no momento do projeto de acesso à escola, mas depois pensar formatos para o sul global. Né? No caso do Brasil, a gente tem uma diversidade e uma desigualdade muito grande dos contextos educacionais, então deveria ser adaptado, como é que a gente pode pensar essa oficina no longo prazo. E para concluir, a gente coloca umas boas práticas recomendadas pelos experts e o abismo com relação às reais condições experimentadas e vividas pela juventude, né? Tem alguns deles que levantam e não tem um telemóvel, ou a maioria deles tem, né? Outros usam o Discord, porque já conversam depois pelo videogame também. Então a realidade de cada um é diferente, né? Tem às vezes brasileiros também nas escolas, então é diferente a forma como eles se comunicam. A gente quer, né, tentar deixar essa mensagem com a necessidade de alfabetizar com a literacia digital, ao formar uma juventude mais crítica, que é capaz de identificar e não compartilhar a desinformação, por exemplo.
e pensar possíveis estratégias também para a consulta às bibliotecas da escola, né? Isso eu trouxe para a oficina porque eu acho importante a biblioteca como espaço físico, que o aluno pode ir lá também, né? Geralmente as estruturas das escolas portuguesas são muito boas, e quando eu vou às escolas eles apresentam a estrutura toda, eu vejo a biblioteca vazia, então é um espaço que eles podem ir lá também para poder ver um jornal, para poder verificar, né, na internet uma plataforma de verificação dos fatos, e como é que eles podem usar isso no tocante às plataformas, não só como uma extensão do acúmulo de conhecimento da sala de aula, né? Então, muito importante, né, a criação de bibliotecas e que essas bibliotecas sejam usadas, né? A gente vê no cenário brasileiro, acho que ainda estamos longe de ter, né, bibliotecas no sentido de todas as pessoas poderem fazer o uso, e jovens e crianças e adolescentes também. E o corpo docente bibliotecário tem um papel fundamental também para fomentar essas práticas nos mídias, né, que é o termo que os portugueses usam, né? Acho que o termo mais, talvez, na agenda da sociedade digital seria plataformas, mas geralmente é a forma como saem os jornais e os mídias lá. E combater a desinformação com boa informação, né? Se a gente vê hoje né, muitos problemas das agendas hoje do bolsonarismo, que a gente, né, esse discurso de ódio e a desinformação avançou muito. Então, para a gente poder tirar isso das plataformas, vai demorar um tempo, né? Eles fazem, né, esses tuitaços muito intensos e conseguem criar, às vezes, uma realidade paralela e que tem esses apoiadores que têm tempo disponível e uma grande estrutura, e deixamos também de talvez produzir um gabinete do amor, uma boa informação também difundida nas plataformas. Então, quando a gente tem esses debates do colonialismo dos dados, principalmente no bloco europeu, né, eles promovem essa lógica do não alinhamento, né? Vamos sair dessas plataformas grandes, mas os europeus têm oportunidades para ir pelas outras plataformas. E o sul global ainda é muito dependente dessas plataformas, principalmente da gama, né, do Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Então eu acho que o que a gente tem que ver é só quem que vai poder, né, qual que é o privilégio de quem vai poder sair, né? Muitas das nossas plataformas que a gente usa virtual também aqui passam por esses conglomerados de tecnologia, então a questão que tem que ser discutida a gente vai sair, mas vai para onde, né? E quem vai poder ir, porque é a minha briga com esse movimento de não alinhamento, que ele ainda está circunscrito, né, restrito a um privilégio ali de uma literacia digital avançada dos europeus, mas num contexto mais desigual do sul global, a gente tem que fazer essa transição de forma mais segura e gradual, e que todo mundo possa fazer parte, né? E aí eu termino, né, aqui tem a gente recebendo o prêmio Bruxelas, e aí a gente transformou essa oficina numa política de Estado, no sentido de promover essa questão pedagógica, a literacia digital como uma componente curricular, e a gente entregou para o Parlamento Europeu para eles poderem pensar, e fomos premiados, e eles, né, financiaram a nossa viagem, e a gente foi lá entregar. O problema ainda é que muitas das discussões ele está ainda, né, de uma Europa para os europeus, e a ideia, quando eu conversei com a Idri também, era de trazer a oficina para cá para poder pensar para além, né? Porque eu não vou entregar um produto para uma Europa que só pensa para os europeus, né? A gente tem que pensar também essa lógica, né, da literacia digital e também da inclusão no contexto do sul global, e nesse caso do Brasil, né? E aqui um pouco de onde que vem, né? Aqui estão as referências mais em inglês, porque é a forma como a gente submete os projetos lá, mas tem um livro que é esse que é de onde surgiu a nossa Bíblia, foi o guião, o início, que é o livro do David Literacy. Tem também a citação do Calzati, que é um artigo para Television Media Studies. A gente usa o Paulo Freire também, né, a citação em inglês dele, e algumas questões da psicologia social, né, do multi, do boosting, e também da inoculação, né? E também o termo último ali, que seria um artigo do professor brasileiro, se não me engano, do Rio de Janeiro, que fala sobre o Paulo Freire e o Data Literacy, né? Tem outros termos da agenda de Data Literacy, Media Literacy, mas o que a gente usa aqui basicamente é o Digital Literacy, que ele consegue abarcar mais questões, e por isso que eu coloquei o título da literacia digital. E aí eu termino aqui, quero abrir uma roda de conversa, escutar um pouco de vocês, como é que essas experiências também, né, da residência pedagógica e do PIBID, se alguém trabalha a questão do digital,
e de como vocês veem a aplicação dessa oficina que eu venho desenvolvendo em Portugal no contexto brasileiro. Se vocês poderiam pensar uma forma semelhante ou alguma coisa que dá para poder melhorar para aplicar para os portugueses, ou a gente fazer para cá, porque honestamente nesse ano de 2023 acho muito importante a agenda digital mudar nesse governo e acho que a Secretaria das Políticas Digitais ela tem essa pegada no sentido de formar cidadãos mais críticos, e isso começa, né, com essa função sensacional que vocês fazem enquanto residentes e do PIBID, de pensar isso já nos estágios iniciais da educação, né? Um cidadão que ele é de forma gradualmente formado, daqui a 10, 20 anos, ele é um cidadão melhor para qualquer democracia mundo afora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Acho que foi excelente aí a apresentação. Com certeza a galera tem muitas questões, comentários, perguntas, né? Então a gente pode fazer algumas rodadas. Aí eu só vou pedir que a pessoa venha aqui na frente, também fale o nome, o programa, nome, vídeo, residência, o curso, e aí possa fazer os comentários e as questões, tá bem? Vamos lá, inscrições. Vamos fazer uma rodada de 2 ou 3 questões, pode ser? Olá, boa noite. Meu nome é Simões, sou de letras português. E a minha dúvida sobre essa questão digital é como é que você pensa para o ensino EAD no futuro da educação. A gente já nota que hoje em dia a gente tem uma presença muito grande no ensino EAD, particularmente no ensino superior. Você acha que o ensino presencial ainda tem relevância hoje em dia? Você acha que a gente deve adotar um ensino híbrido, voltar ao presencial, ficar totalmente EAD, principalmente com essa pandemia? Desculpa, como que vocês pensam sobre a questão do ensino à distância agora, hoje em dia, no século XXI? A gente vai fazer com isso que ficou, né? A gente experimentou tanto. Sobre o ensino EAD, como é que vai ficar? Não, peguei, já. A gente faz mais. Pode fazer um sim. Podemos fazer mais 2 questões, pessoal, comentários também. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, também queria fazer um comentário e uma questão para o Sérgio. De fato, Sérgio, você comenta na sua apresentação a diferença entre Brasil e Portugal. Brasil tem, digamos assim, a gente percebe na nossa realidade as desigualdades sociais de forma mais aprofundada, né? Então você tem aí diferentes desigualdades que podem ser analisadas de forma interseccional, né? Então você tem a classe, raça, gênero, e ao mesmo tempo você tem uma ideologia neoliberal que ela escamoteia essas desigualdades, né, ao afirmar que somos todos iguais. Então, como também pensar como que essa ideologia neoliberal, né, ela vem sendo apropriada, foi apropriada, né, pela última gestão governamental no Brasil, né, de uma maneira em que muitos dos discursos oficiais, às vezes, né, eles já oficializavam, ou pelo menos institucionalizavam, as fake news, né? Ou, dependendo aí da tipologia dos conceitos que você utilizou, né? Entre misinformation, fake news, né? Então, como pensar, por exemplo, o caso brasileiro, né? Porque a escola ela acaba tendo uma função muito importante quando a gente fala de educação para a cidadania, né? Que é algo que está lá na Constituição, está lá na nossa LDB, né? Formar para a cidadania, formar para o mundo do trabalho. Isso é uma especificidade não apenas de uma disciplina ou de outra, mas da educação como um todo, né?
como que essa questão da literacia digital ela é um ponto fundamental para a gente pensar essa educação do século XXI, né? Então, como pensar a relação da escola enquanto uma instituição que se volta para a formação da cidadania, mas também é atravessada por diversos discursos que buscam naturalizar as desigualdades, né? Como que as redes funcionam também nessa interface, acabam funcionando também dentro de uma socialização familiar, né? Porque às vezes o que a escola coloca para os jovens, para as crianças, né, entra em confronto direto com aquilo que a família pensa, né? E aí a gente tem vários conflitos também nessa interface, não só da classe, do gênero, da raça, mas também de várias outras, né? Então eu queria, a partir desse comentário, né, te perguntar como que você vê os desafios também, né, de trabalhar a literacia digital e de trabalhar a literacia digital dentro da educação para a cidadania, dado esse contraste mais aprofundado, por exemplo, que a gente tem no Brasil, né? Se você puder falar no microfone, Ricardo. Meu nome é Ricardo, sou de Sociologia e a minha pergunta é: como se dá a estrutura do projeto de educação digital dentro das escolas? Se sendo formado pelos professores, como eles de outras matérias, no sentido de que a abordagem sobre fake news se dá bastante para Sociologia e Filosofia, como se daria para os professores de Física, Química, para abordar esses temas dentro de sala de aula? Bom, fechamos nesse bloco de 3 questões, depois a gente abre para mais. Tá bem. Então vamos lá. Muito boas questões, muito obrigado. Então vamos começar pela ordem, pelo Simões. A primeira questão foi sobre, né, a questão do EAD, o ensino presencial à distância, né, e como é que isso fica também, né, numa questão do contexto brasileiro, né, comparado, talvez também, posso falar um pouco de como se dá lá no bloco europeu. Acho que a gente pode olhar, por exemplo, para onde a gente está agora, na UNB, né, que teve um calendário atrasado, né, durante a pandemia, e aí você vê também as desigualdades que cada aluno pode ter para poder acessar o conteúdo, né? E se você pensar isso no estágio de inicial de educação, durante a pandemia eu vi vários textos relatando que algumas crianças estudavam pelo WhatsApp, né, porque não tinham internet conexão. Então isso que a gente tem que fazer, né, seria o que para poder tentar responder a questão, né, porque talvez aqui foge um pouco até uma dos meus limites enquanto pesquisador, que seria trabalhar o máximo possível, né, ter uma internet de qualidade, né, não só no espaço educacional em si, mas na casa da pandemia, no contexto familiar, no familiar de casa, e que os estudantes não possam ser excluídos do que acontece, enfim, numa aula virtual, né. Por exemplo, meu irmão mais novo estudou no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, na FV, então o Colune ele não deixou as aulas voltarem enquanto eles não tiveram certeza que todos os alunos do Colégio de Aplicação teriam acesso para poder acompanhar as aulas, né. Aí é claro, né, ali tem os privilégios no colégio de aplicação, mas isso não é a realidade dos colégios. Então que a gente tem que trabalhar a comunidade educacional, né, junto com os pais, para poder garantir quem tem um computador em casa, não tem, se tem um laptop ou não. E por isso que eu falei que no final eu acho que um gabinete digital é muito importante, né, nesse governo, e eu acho que ele vai dar conta disso, de vários vácuos que a gente vivenciou na pandemia. E para que essa EAD, no caso, né, a gente perguntou se isso pode ser o futuro, né, eu acho que pode ser o futuro se a gente salvaguarda as condições de igualdade e universal, para que todo mundo possa fazer parte desse EAD, né, porque o EAD para pessoas que podem pagar e ter um título é uma coisa, mas um EAD que toda a turma, a turma, no caso de adolescentes, crianças e jovens participam, é isso. Eu acho que tem que trabalhar por uma melhor conexão da internet, e aí a gente tem um EAD talvez mais plural, mais universal e mais eficaz. Posso dar um exemplo, por exemplo,
as instituições europeias, pelo menos do ponto de vista das universidades, moveram de forma rapidamente para o ambiente online, né? E aí você vê o privilégio também de todo mundo tomar uma conexão em casa, as máquinas, então já pediram, né, aqueles... E aqui houve, né, uma demora, vocês podem até explicar isso melhor, né? A gente também tem até pesquisadores de departamento que um pouco não são tão digitais, então eles ministrarem as aulas, né? Então, até certificar todo mundo que entrou na aula, então a gente poderia ficar aqui a oficina inteira. Então, acho que pensar no EAD do futuro é também pensar as condições de conexão que você tem no espaço educacional, mas também no espaço enquanto não está na escola, né? E que plataforma que está sendo usada, né? Como a gente pode pensar, por exemplo, plataformas criadas, né, de forma pública pelo governo brasileiro e de como isso pode ser aplicado numa escala nacional. E a segunda questão muito boa também, né, do Marcelo, trazendo as questões das desigualdades sociais de forma mais aprofundada, no tocante interseccional, considerando a classe, raça e gênero, e ao mesmo tempo uma outra agenda, né, muito forte, né, do liberalismo, né, que somos todos iguais e, portanto, portadores de direitos humanos, mas quando essas plataformas muitas vezes reproduzem essas desigualdades que já começam fora delas, né. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar, né, você coloca ali, de como pensar, né, no caso brasileiro, para combater o fake news e desinformação, eu acho que vocês que estão aqui, né, a gente pensar formatos educacionais, pedagógicos, nos estados iniciais da educação, porque eu acho que forma um cidadão mais crítico e mais completo, né. Você colocou lá o misinformation e o disinformation, e por que essa cidadania, né, crítica nas plataformas é importante? Porque no caso do misinformation, ele compartilha essa informação sem saber que é uma desinformação, né? E aí ela acaba de alguma forma viajando em vários grupos de famílias que temos no WhatsApp, por exemplo, de amigos. Então, um cidadão que recebe, né, e vai para uma agência de checagem verificar que foi instruído do ponto de vista da escola para poder fazer isso, ou que desconfia daquilo que recebe, qual que é a fonte, né, a imagem é um pouco duvidosa da forma como foi feita, acho que a cidadania ganha com isso, enquanto cidadão portador de direitos e deveres, mas a democracia também ganha com isso. Então, pensar hoje o enfrentamento dessas plataformas passa por aí, passa pela educação, passa por essas ferramentas. Você colocou muito bem a socialização familiar, né? Nas oficinas que a gente coloca lá, muitos jovens colocam a dificuldade de explicar para o avô, para a avó, né, que é uma desinformação, e aí ele tem que ter um tato para poder falar como é que funciona. Então isso é muito importante, porque é um núcleo familiar, ele pode estar falando que não é uma informação verídica, mas aí está o avô falando que quer compartilhar para outra pessoa, e aí você soma-se a isso um catolicismo fervoroso de Portugal, conservadorismo, patriarcalismo, colonialismo, capitalismo perverso, tudo que a gente tem, e aí fica um pouco difícil, né? Por isso que eu estou convencido, né, de uma agenda de pesquisa no WhatsApp durante muito tempo, que se a gente não pensar propostas educacionais, a gente não consegue resolver o problema, que a gente continua nessa discussão via academia, via parlamento, via mudar as plataformas, mas a gente peca ainda numa formação educacional de uma cidadania mais crítica no estágio inicial. Então, eu acho que essa nova geração ela tem muito para poder dar e muito para ensinar os pais, os avós e essa socialização familiar, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com meu pai e minha mãe, por exemplo, que recebem direto e reto aquela propaganda da cafeteira Três Corações, em Minas Gerais, que o mineiro adora café, e aí você clica e você rouba dados, e eles sempre clicam, né? Mas todo ano eles mudam a propaganda, então é no dia dos namorados, é alguma coisa, aí muda a propaganda, e aí pega dados que depois pode ter uma questão de roubo de dados do WhatsApp, de dados bancários e tudo. Então, né, ao invés de falar lá, a polícia não clica, né, olha antes, né, eles veem o café, que é a cafeteira, e clica. Então, instruir isso para os jovens, saber como é que eles conversam, é algo que a gente tem que fazer agora, e é urgente, né? E aí eu poderia responder também, para a gente pensar essa reprodução das desigualdades das plataformas, da gente também, talvez, criar plataformas públicas, né, no futuro, né? Pensar plataformas originais dos próprios pesquisadores do Brasil e dos próprios brasileiros, né? A gente tem várias iniciativas de cooperativas de plataformas.
Eu estive agora no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, em 3 dias de conferência, que era só sobre plataformas de cooperativas que foram criadas pelo Brasil e, enfim, era um ecletismo muito grande ali, né? Que saía dessa, por exemplo, na questão do delivery, da entrega do iFood, do domínio de plataformas mais gigantes. Então, eu acho que talvez o caminho aí pode ser por aí também, né? Se você vê a Europa hoje, ela está muito espremida ainda pelo domínio dos Estados Unidos e chinês. Então, você vê para muitos pesquisadores falam que o desafio é eles promoverem mais incentivo, financiamento para esse projeto, por exemplo, que eu citei, que é o Gaia X, que é uma parceria entre a Alemanha e França, né? Então, a Europa produziria, né, a própria lógica de softwares de plataformas da Europa, e não ter uma dependência do bloco chinês e do europeu, né? E no contexto brasileiro, eu acho que vai por aí, né? Então, eu acho que a gente tem uma agenda digital nos próximos 4 anos que ela é desafiadora, né? Ela é de difícil aplicação, né? Porque estamos com um pouco, digamos, financiamento para poder executar, mas ela é urgente, né? Ela tem que ser feita agora, para a gente pensar né, uma geração daqui a 30, 40 anos, né? Alguém citou o EAD aí, a pergunta do Simões, perdão. Então, como é que a gente resolve ainda esse vácuo da pandemia aqui, essas pessoas que não tiveram uma formação profissional muito boa, por não ter um acesso à internet e a essas plataformas. Então, eu acho que é por aí o caminho. Não sei se eu respondi tudo que o Marcelo coloca. E talvez o Ricardo colocou, né, sobre o projeto da educação e como as diferentes áreas poderiam trabalhar a literacia digital. Eu acho que é uma questão extremamente importante, né, principalmente se coloca a física, a química, a questão das exatas, que eu acho que é aí que eu acho que poderia ser uma proposta de uma oficina pedagógica transdisciplinar e conversando com essas outras áreas, né? Essa oficina que eu apresentei aqui, ela é produzida por sociólogos, então, claro que a gente tem o nosso enviesamento de como a gente produz e o que a gente quer ver, né, de como está atrelado com a sociedade, enquanto votantes, enquanto cidadãos. Mas é claro que eu acho que a física poderia ter sua contribuição, a química também, né, explicando esses recursos minerais do mapa da Joana Varão, que sai do sul global e vai para lá, e como é que ele trabalha isso do ponto de vista químico, ou a física também, explicando, não sei, os físicos me ajudam em algumas questões envolvendo esses materiais também. Então eu acho que isso poderia ser uma sessão pedagógica produzida pelo coletivo dos professores, né? Isso discutido pedagogicamente, né? Eu tive aula de cidadania na minha formação, então eu vejo hoje um espaço para uma aula de literacia digital com todas essas áreas conversando e os desafios que elas podem mostrar. Então eu acho que isso, para responder a sua questão, eu acho que cabe espaço e eu acho que poderia pegar, né, cada professor e fazer uma sessão conjunta, como vamos fazer a oficina, que horário que vai ser, né, vamos ter que tirar aqui, tirar ali, compensar, e aí começa a discussão, né, porque se a gente pensar o que a gente entregou lá para o Parlamento Europeu para construir a disciplina como obrigatória, né, para isso, daqui a 10 ou 20 anos, a discussão tem que ser feita agora, né, porque não é um estralo que a literacia digital vai virar uma componente curricular do estágio de ensino e educação. Então, é isso. Então, acho que tem que ser pensado coletivamente e esses professores das áreas das exatas conversando também com os professores das áreas das humanas. E aí, vendo como é que isso pode ser colocado ali, né, na grade curricular e como pode ser executado, né, porque desafios vão ter, mas acho que tem espaço para isso, dado que o século XXI, né, se a gente olhar a composição em 2023, a gente já teve 2 décadas, né, o WhatsApp foi criado em 2009, mas de 2009 até 2023 tanta coisa aconteceu, muita coisa mudou, né, no começo, quando os criadores do Yahoo, que criaram o Jane Acton e o Brian Acton, hoje fazem parte do Signal, né, eles rompem lá com o Zuckerberg, depois da transição de Facebook e Meta, então muita coisa entre elas muda, né, mas ao mesmo tempo elas competem, né, a atenção dos usuários. Então, hoje no Signal, eu posso citar que tem uma pesquisadora norte-americana que é a Meredith Whittaker, e ela é a diretora, a presidente do Signal. Então, ela vem promovendo essa agenda do que a academia pode dar e de como atrair também mais jovens para a plataforma, né? Ela deixa um pouco o mundo acadêmico para poder, talvez, trabalhar nessa popularização do que o Signal tem como plataforma e trazendo novos aforas que o WhatsApp e o Telegram às vezes tem e que aí não deixa os usuários migrarem para uma plataforma, entre aspas, mais segura, né? Então é isso, acho que
não tenho como talvez apresentar a solução para tudo, mas eu posso responder na medida do possível aqui da oficina. A gente faz uma nova rodada. Bom, pessoal, vamos fazer mais uma rodada de questões. Aí eu peço que já venha se direcionando para cá, quem tiver questões, fazendo uma sequência da outra. Acho que são duas perguntas. Primeiro, eu queria entender melhor a relação que você vê entre a desinformação, misinformation e os, não sei se posso chamar de monopólios digitais da Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft e Twitter. E como essa pergunta, acho que eu até reformularia, porque você falou que eu ia perguntar como pensa que poderíamos ser independente delas, precisaria de uma regulamentação do Estado, fomento público-privado da concorrência, que prezarem melhor pelos direitos humanos, mas você falou também de uma ideia de plataformas assim, estatais, né? Mas aí também ia entrar uma nova briga também de quem regulamentaria isso, assim, porque se ficar na mão do Estado também, se o Estado estiver querendo também espalhar desinformação, aí dá outro problema. Enfim, dependendo do governo e tudo. E outra coisa que eu ia perguntar também, que pra mim não sei se você falou e eu perdi essa informação, das idades dos estudantes com quais vocês fazem as oficinas, principalmente assim, questão de educação digital e tudo, e qual é o feedback que você vê desses alunos? Sou Vivian, da Biologia, da Residência Pedagógica. Olá, eu sou a Gabriela, do PIB de Sociologia. E, Sérgio, eu achei o material da oficina muito rico. E como eu sou professora daqui do DF, uma das coisas que mais me inquietou durante todo o material foi pensar, óbvio que o escopo da sua oficina é um outro público, um outro país, né? Como pensar a adaptação dessa oficina em uma escola que no Brasil ainda é essencialmente analógica. Então a gente tem essa dificuldade de não poder colocar ideias tão dinâmicas dentro de sala de aula, tanto que o próprio GDF, por exemplo, já cancelou todos os e-mails institucionais dos alunos, já falou que não vai ter, né? Então a gente volta, inclusive, em documento dizendo que todas as avaliações precisam ser disponibilizadas, né, fisicamente. Então, como que a gente pensa essa adaptação, sabendo da relevância desse tema e sabendo que o acesso dos nossos estudantes vem a partir dessas redes sociais das grandes corporações por conta das dinâmicas que eles têm de acesso à internet. Esse negócio de vir aqui na frente, parece que você vai cantar Roberto Carlos, né? Sérgio, olha só, a Aide, coordenadora do PIB de Sociologia. Eu queria comentar o seguinte, são tantas coisas, mas a primeira delas, falando desse mundo analógico brasileiro, né? E aí, assim, acho que a gente não pode romantizar, inclusive, o governo nosso agora novo. Porque eu não tenho certeza se eles estão numa chave do digital ainda. Eu acho que a gente apanhou tanto e percebeu que a extrema-direita no Brasil é muito mais ágil, muito mais rápida e muito mais sagaz, e que a esquerda, frente ampla e tal, não consegue. Então, no âmbito governamental, eu acho que eles não estão preocupados, assim, não é que não estão preocupados, eles sabem da urgência, mas não sabem o como fazer. Pelo meu circular neste primeiro mês em ministério e tal, assim, chega a ser desesperador como os gestores públicos estão muito lá em outro planeta ainda, bem analógico, do tipo cancelar o e-mail institucional. Então, pensando no GDF nas escolas, a gente viu que aqui no nosso quadradinho, alunos tiveram aulas de diferentes maneiras. Tiveram aula pelo Google Classroom, né, um dos grandes, tiveram aula com conteúdo pelo WhatsApp.
que é a sua agenda de pesquisa. Então não teve uma uniformização. Cada escola, não é isso, Gabi? Cada escola fez de um jeito, uma vez por semana, uma sei lá como e tal. Ok, meu ponto não é essa loucura que foi, é o que a gente pode tirar dessa experiência. E aí quando você falou, Gabi, que eu estava pensando assim, a molecada, apesar da escola ser analógica, a molecada é digital. Então, eu penso assim, já me metendo na pergunta do Ricardo, sobre a química, a biologia, a física, a sociologia e tal. Se a gente pegasse várias situações que estão circulando na internet, de conteúdo de biologia, né, numa chave de fake news, de um conteúdo de história e tal, e pudesse trabalhar, cada professor pudesse trabalhar aquele conteúdo numa literacia digital. Então, hoje de manhã, por acaso, eu estava vendo um vídeo de um professor de biologia respondendo a um cara que estava construindo uma fake news sobre o leopardo, por exemplo, sabe? Então, o professor que chama Conteúdo de Pós-Graduação, é o nome da página dele no YouTube. Então, ele vai desconstruindo fake news, vou usar fake news, vou desinformar, eu não sei o termo técnico, tá? Depois você explica. A partir de coisas que estão circulando relacionadas à biologia. Então, eu imagino que a gente pode, e tem capacidade, no PIBID, por exemplo, na residência pedagógica, fazer esse tipo de exercício, por exemplo. Pegando coisas de conteúdo de história, tem, assim, muito. Na sociologia também, na filosofia provavelmente. Ou seja, como é que a gente pode pegar aquilo que é do nosso métier e fazer um exercício com eles? Todos esses meninos estão no Google, mexendo no Google, tem, com todas as desigualdades que a gente tem, como você bem coloca, os pacotes de dados no Brasil dão o WhatsApp ilimitado. Então, como é que a gente faz desse limão uma limonada com as nossas condições desiguais, entende? Eu estou pensando alto, na verdade é muito menos para você, Sérgio, e muito mais para a nossa audiência. Como é que nos nossos PIBIDs e nas nossas residências pedagógicas a gente consegue trazer essa discussão naquilo que a gente já está fazendo? Acho que esse é parte do nosso desafio. E uma curiosidade, aí é uma pergunta direta para você, naquela foto que vocês estão ganhando o prêmio, todos os meninos que estão fazendo com você no doutorado não são brasileiros? O Igor, a Amanda? Tem um da Venezuela também. Mas é isso que para mim, era isso que eu queria, já respondeu. Gente, vocês percebam, são os nossos estudantes do Sul Global pautando o Norte Global, ok? Para o Norte Global. Sabe quando a gente fala de fuga de mentes e que a gente está vivendo isso há 6 anos com muita intensidade? É isso. É o venezuelano, é o brasileiro, tal, indo lá no Parlamento Europeu ganhando prêmio. Eu tinha quase certeza que éramos do Sul Global, você já me confirmou. Mas tinha português, mas não foi. Tudo bem, mas o português não foi, mas o mesmo português, em relação à grande agenda na Europa, a gente sabe como os portugueses também têm algumas dificuldades de entrada, enfim. É um país também com muitas desigualdades e que não está no mesmo nível de competição da Alemanha, da França, etc. Isso para chamar a atenção que são os nossos pesquisadores indo para lá fazer doutorado a duras penas e pautando uma discussão que precisa estar aqui presente no Brasil. Enfim, desculpa, falei demais, mas aqui, como eu vivo lá nessa história, eu vejo os brasileiros pautando. Bom, deixa eu ir nesse sentido também, pensando mais assim no debate que a gente pode trazer aqui para a audiência, né? Pensar como repercutir isso nos programas de iniciação à docência. Acho que uma dimensão é essa, assim, mesmo que a escola continue sendo analógica, os estudantes vêm, né, de uma cultura que é digital. E aí acho que tem um elemento importante também, porque por vezes eu sinto que as questões aparecem, chegam lá na escola, eu venho, né, de uma experiência de atuação na educação básica também, na rede pública de ensino, e eu sinto que por vezes as coisas chegam como se elas fossem novidades absolutas. E aí eu acho que é importante pensar assim, que a gente tem alguns acúmulos que nos ajudam, para não parecer que a gente tem que aprender tudo, né? Então, existe um debate que já é um debate que vem desde a década de 90, pelo menos, sobre que envolve mídia e educação
Então, uma proposta muito engajada, que está relacionada à mídia e educação, uma perspectiva latino-americana que traz uma proposição de educomunicação e que tematiza esses desafios que são apresentados, né, no mundo digital e tal. Evidentemente que assim, isso começa com uma preocupação muito centrada em fazer acessar as ferramentas digitais, num mundo que ainda é completamente analógico. Depois disso, há uma preocupação, e aí eu acho que esse que é o ponto assim, que a gente pode também se apegar e pensar como ressignificar e atualizar, que é uma leitura crítica de mídia. Então a gente tem sim, como docentes, uma experiência consistente de estimular os nossos estudantes à leitura crítica de mídias. E aí, para trazer isso um pouco mais para a atualidade, eu tenho que defender aqui, né, nós professores de história, de que a gente está há muito tempo ali combatendo, né, negacionismos, revisionismos não críticos. O Brasil Paralelo está aí sendo desconstruído o tempo inteiro em sala de aula. Então, acho que nesse sentido do que a Aide comentou, é a gente pensar como construir isso de uma forma mais estruturada e que a gente consiga atuar de uma maneira organizada, no sentido de qualificar mesmo o debate. Então, acho que tem esse acúmulo, que é algo importante que a gente considere, o que cotidianamente a gente já tem feito, que é exatamente combater, mas aí eu fico pensando também numa dimensão, que aí eu fiquei até lendo, assim, enquanto te ouvia, lendo aqui na minha cabeça, pensando que de alguma maneira havia uma compreensão, que hoje me parece até um pouco ingênua, assim, de que a gente combateria essas informações equivocadas produzindo outros conteúdos. E aí uma coisa que eu vejo, pensando inclusive as experiências do PIB de residência, é que a gente continua produzindo muito conteúdo. E são coisas muito interessantes, mas a lógica de que produzindo conteúdos a gente disputaria, quando a gente vê justamente como esse movimento é um movimento amplo demais, né, que envolve poucas pessoas, muita grana e, né, um monopólio, então o quanto isso é pouco eficaz. E aí, só para lembrar, assim, a gente tem uma experiência aqui no DF que eu acho muito importante, que é uma política de educação audiovisual. Então, a gente tem isso aqui no Distrito Federal, a gente tem muito estímulo à produção audiovisual, que evidentemente foi impactado por esse último governo aqui distrital também, pelas políticas da Secretaria de Educação, pela pandemia, por todas as coisas. Mas a gente tem uma política de educação audiovisual e, por exemplo, a realização de um festival de curta-metragem que acontece lá no Cine Brasília, num lugar nobre, que quem protagoniza são os nossos estudantes. Então, acho que a gente tem um acúmulo nesse sentido, né, das produções que envolvem mídia e educação, das experiências muito inovadoras de educomunicação, e o desafio que me parece posto é esse, assim, é de pensar como organizar essas coisas. Aí, Sérgio, ajuda a gente a pensar, né, como trabalhar, mas assim, sem essa ideia de que é algo totalmente novo. Inclusive, se a gente entra lá no site da Nova Escola, é o padrão assim que a gente questiona enormemente, mas coloca lá fake news, tem vários planos de aula propondo atividades relacionadas a fake news. O que eu vejo é que não há uma proposta que seja mais perene. Então, a gente tem muitos planos de aula na escola, eu acompanho várias experiências nesse sentido, até por isso, né, porque a vida da história tem sido questionar, mas a gente não tem isso de uma forma organizada. Então, é isso. Pronto, vamos para a rodada 2, né? Tive até comer uma banana para ter energia, porque não ia conseguir. São muitas questões boas. Então, vamos lá. A primeira questão da Vivian, da biologia, foi isso? Sobre os monopólios digitais, envolvendo também o misinformation e disinformation, e se também as plataformas via Estado, né, públicas, seriam uma solução para o problema que a gente tem do domínio que os monopólios digitais e conglomerados exercem hoje. E também me perguntou sobre a idade dos estudantes e o feedback dos alunos. Então vamos lá, o passo a passo. Eu acho que o problema, principalmente desses monopólios digitais, envolvendo a diferença de definição entre o misinformation e disinformation, tem a ver com a questão cultural. E aí eu vou responder pelo caso brasileiro, por exemplo.
No caso do misinformation, como eu falei que você não, né, não identifica que é uma desinformação e compartilha, e como a gente tem muitos grupos de família, de amigos e tudo, essa desinformação ela viaja numa velocidade muito rápida. Então, para poder tirar ela ou até conferir uma plataforma, isso demora. E o tempo que ela viajou nos grupos de família e grupos de amigos é muito rápido. Aí você considera do Oiapoque ao Chuí, e isso é muito importante a falar porque a gente comunica rápido aqui, né? A gente tá aqui, mas vocês estão comunicando, daqui a pouco eu estou indo pro PDS tomar uma cerveja, então, ou vou encontrar alguém. Então a gente tem essa lógica de comunicação muito rápida. E quando eu converso, por exemplo, num caso europeu, um grupo de família do meu amigo holandês, eles só decidem a ceia do Natal. Eles só vão conversar junto no Natal. Você imagina no grupo de família... você imagina tudo no grupo de família que a gente faz a pauta política, a pauta pública, né? Tinha um vídeo muito bom do comediante que nos deixou, esqueci o nome, Paulo Gustavo, falando sobre, né, a questão do grupo da família no Brasil, que é muito intensa. Então eu acho que essa misinformation, dentro desse monopólio das plataformas, como é que está construído, ela adquire uma agressividade e, né, umas consequências sociais e políticas muito grandes. E é por isso que a gente tem que pensar o potencial do fake news, umas questões de como a gente resolve isso no longo prazo. E concordo com você, o fato de tornar público não vai resolver tudo, né? A gente tem o exemplo chinês, que lá eles fazem, né, práticas de surveillance, de vigilância, e que as pessoas não estão seguras mesmo estando vinculadas ao Estado. Então eu acho que a gente tem que pensar, não sei, são parcerias, né? No caso, igual eu cito muito o Signal, porque não tem uma lógica para profit, e está meio acompanhado ali muito bem pelos peritos digitais, então tem uma entrada muito boa para poder solucionar problemas que o WhatsApp e o Telegram já tiveram. Então eu acho que é um exemplo do ponto de vista da mensageria que a gente poderia pensar em outras plataformas. Igual a gente vê agora a migração do Twitter para o Mastodon, mas aí é todo mundo que vai, quem tem acesso, quem que usa e quem não usa. Então a gente tem que pensar também as desigualdades de acesso. E gosto dessa última questão da idade dos estudantes, que é uma dificuldade que a gente tem se for mais crianças. A gente não pode ser tão acadêmico e trazer uma aula com muitos conceitos, então a gente usa mais imagens, né? E aí eles interagem mais, porque tem aula que a gente dá, tá todo mundo conversando, né? A professora fica gritando com eles, a gente tem que parar e tem que esperar, né? Numa das minhas aulas de Lisboa, um menino tirou a cortina, e aí foi uma situação completamente constrangedora que teve que chamar a diretora, e ele falava que o menino tinha que apagar, e eu tava lá parado na frente, mas enquanto isso foi 1 hora por lá ser mais hierárquico, né, ela gritava com o menino e eu lá não sabia o que eu faria se eu falava que eu ia comprar a cortina nova e o menino desesperado começou a chorar, que tinha que ligar pra mãe, isso tudo no meio da sala de aula. Então, depois que acabou isso tudo, eu tive que pegar ele de novo e voltar para a oficina. Então, o inesperado também acontece, né? Essa da cortina, realmente, eu não sabia o que faria. A portuguesa estava lá gritando e eu lá na frente, e ela pedindo desculpa, mas a gente adaptou. E aí que está o feedback dos alunos. No final, eu abro e aí eu pergunto o que faltou, o que eles queriam. Aí quando a gente não levou material do Discord, eles pediram material do Discord, aí para outra oficina a gente levou, porque como eles são gamers, eles usam mais, e não estava na nossa oficina. E aí tem um feedback também institucional do SES da escola, que o professor preenche, só que é bem português o relatório, e ele é meio por etapas, mas o professor tem que responder e o aluno não consegue responder. Também para uma criança responder, então é uma coisa que eu já sugeri para a coordenação, para eles mudarem esse feedback via relatório institucional. Então é algo que a gente pode pensar a partir do feedback, que eu costumo falar que essa oficina está em construção. Cada feedback que a gente ganha nos alunos, a gente muda, adapta. Esse jogo do Goviro não tinha, aí achamos, testando, deu certo, eles gostaram, porque né, eles escolhavam o Joel, aí ganhavam vários likes, e aí eles se divertiam com a dinâmica do jogo. Então a gente vai pensando dessa forma. Talvez eu não seja o melhor para poder, a pessoa ideal para poder resolver essa questão, se é o público ou o privado que vai resolver, mas aí eu apresento algumas questões igual o Signal, que seria uma saída que funcionou assim, né, para quem usa está seguro na mensageria, né? O que eu tenho que pensar os brasileiros estão inclusos no acesso ao Signal? Acho que não. Então, a gente tem que ser pensado o acesso, de plataforma que usa, em que contexto usa, né, a socialização familiar, como você colocou. A segunda questão, né, excelente, da Gabi da Sociologia, né, de como pensar esse
né, diria que o paradoxo do matemática de uns jovens que são extremamente ativos nas redes, mas ao mesmo tempo a escola é analógica, né? A gente tem um presidente analógico, então, como é que resolve isso para o mundo que está mais veloz, né? Como é que adapta, se colocou a questão de pensar a adaptação do tempo também e como pensar o acesso dos alunos. Eu acho que essa pergunta do milhão aqui para poder te responder porque dos milhões. Acho que tem muitos fatores, igual você colocou, por parte dos europeus de privilégio, né? Tem acesso à internet melhor, uma estrutura educacional melhor, o que tudo facilita, né? No ambiente de aprendizagem. Mas acho também, né, e isso tem a ver com a última fala aqui, que temos a questão da criatividade, né? Eu citou a aula de história, por exemplo. Eu tive excelentes professores de história, então isso me ajuda hoje a receber uma informação e eu já ver, né, de alguma forma, automaticamente ver e desconfiar de alguma coisa, né? Então, imagina se toda a população brasileira tivesse aulas de história muito boas, de professores que já fomentam esse debate crítico, né? Então, eu acho que o desafio é esse, da gente talvez lutar por um maior acesso, né? Quais plataformas estão sendo acessadas por esses alunos e ver como é que isso é construído coletivamente, né? Se esse professor de história tem uma função, talvez, social muito grande na formação educacional enquanto cidadão no futuro, né? Porque eu acredito que também, por exemplo, um engenheiro, vocês são de outras áreas das ciências naturais, formado muito bem do ponto de vista humanas, é um engenheiro melhor para a sociedade, né? Ele não só executa, né, para usar aqui o Weber, sociologia clássica, um especialista sem espírito, mas com espírito, para ele poder transformar a realidade também. Então, eu acho que essa função, né, educacional pedagógica, ela é muito importante para talvez suprir essa escola que ainda é analógica. Os institucionais, né, fica aqui também. Ontem eu dei uma oficina para poder pedir financiamentos institucionais, que a gente até colocou aqui no currículo. Era bom colocar o institucional, porque isso trazia, né, mais prestígio para a candidatura. E a partir de ser institucional ter uma plataforma própria e não use o Gmail ou o Hotmail ou qualquer outra plataforma. Então eu acho que é isso que tem que ser pensado do ponto de vista da escola. A gente tem projetos de extensão, né, dentro da escola, porque, como a Dita me colocou, essa molecada usa essas redes o tempo todo e às vezes, né, na aula eles trazem questões que eu mesmo desconheço. Então, sobre as questões de usar as plataformas, eu tenho dúvida que eles, né, estão no tempo, na faixa etária deles. Então fica isso. Eu acho que não consigo responder a sua questão, mas é um paradoxo que a gente tem que enfrentar, né? Que quando eu desenhei essa oficina lá, eu fiquei pensando, como é que eu vou aplicar isso no Brasil, né? Porque o contexto educacional é outro. Eu visitei escolas sensacionais em Lisboa, no Porto, então temos que encaminhar até isso para poder solucionar esse vácuo. E acho que a ideia coloca bem, também não acho, para mim eu não romantizo nada, muito menos o meio acadêmico, muito menos o atual governo, mas o que eu acredito é que o governo viu que só ser analógico, né, não resolve, né, e pagou por isso, né. Eu falei que o presidente é analógico, né, ele se auto-refere como analógico, mas agora ele tem um Twitter que alguém regula e coloca muita coisa lá. A Janja também é ativa no Twitter, então acho que tem algumas outras pegadas que vai mudar, né. Se a gente olha para trás, acho que a Dilma mal atualizava o Twitter dela e a gente vê ele tem essa agenda da extrema-direita nas redes. Então, a minha avaliação é que a gente demorou, né, essa demora, deu tempo para eles construírem uma campanha de teoria conspiratória, discurso de ódio, de desinformação, que é muito difícil de tirar isso da cultura agora. Então, para um professor de história explicar para uma pessoa que apoia, talvez o Twitter da desinformação, é muito difícil, né, pedagogicamente falando. Então, por isso que a gente tem que pensar formatos pedagógicos, que aí desde a base isso já esteja no processo de mudança, porque do jeito que está, a gente já pagou muito preço, né? Então eu vejo que eu falei aqui no sentido que a proposta agora é desafiadora, porque muita coisa tem que ser feita. Então talvez seja o desafio aí para esse governo de como vai responder a essas dificuldades, né? Considerando o 8 de janeiro, tudo que foi, né, a própria invasão foi monetizada pelas plataformas. Então isso eu acho que é a bola da vez e acho que a gente tem que estar atento e ao tempo todo reformulando as nossas propostas pedagógicas. E aí você coloca também
da questão da molecada digital, não tenho dúvida, né? Eu acho que, na verdade, essa geração é muito criativa e, às vezes, por essa dependência das plataformas, essa criatividade acaba sendo, talvez, não aflorada do jeito que a gente espera, mas eu acho que tem que investir sim, né? Trazer aspectos culturais para as plataformas, pensar essa lógica dessa conferência que eu fui das plataformas cooperativas. Então, eu acho que tem um caminho muito longo aí a ser percorrido e os desafios são imensos, mas a gente tem uma molecada digital, como você se referiu, que eu acho que, né, que vai ter agência nesse processo. E para isso é preciso um acompanhamento muito bem feito, estruturado, pedagógico, com que a gente discutiu de acesso, os desafios da escola analógica. Então, eu acho que isso tem que ser pensado em diferentes áreas, financiamentos e tudo. E como fazer desse limão a limonada, que eu acho que é a proposta. A gente está tentando, né? Igual você leu muito bem, né? A última foto que você leu ali, porque a gente levou essa oficina para o Contrapro sem ter os europeus no time, né? E aí lá, na hora do nosso discurso, foi, ó, a gente quer fazer isso agora, mas o nosso objetivo é depois aplicar isso ao sul global. E aí, dessa viagem, muitos de nós a gente não se conhecia muito bem, aí surgiu um grupo de pesquisadores do sul global, que agora a gente desenvolve o projeto, né? O Rosmel já está levando a oficina para a Venezuela, então surgiu bons frutos disso. Apesar do que a gente ficou um pouco insatisfeito da forma como fomos recebidos lá, porque era tudo para uma agenda europeia ainda, né? Que a gente escutou lá que como a Europa está em guerra agora, eles iam fazer novos acordos com o sul global. Eles olham quando não tem mais suprimentos para eles mais, então continua um discurso extremamente colonizador. Então a gente estava lá ainda, né, quase com uma bandeira do sul global para aquele tanto de europeu colonizador mais do que nunca, né? Então, já fazendo um engate para a última questão, eu concordo plenamente, né? Eu acho que a gente teve sim uma agenda que foi feita, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez perdemos na projeção que a extrema-direita ganhou, né? Porque é mais ativa, tem mais tempo, tem, né, o sistema, de alguma forma, que ajuda eles ali no algoritmo das plataformas, principalmente das mídias sociais, né? Não no âmbito das plataformas de mensageria, mas que de alguma forma estão conectadas, né? Que hoje a agenda caminha não para olhar uma plataforma de forma separada, mas o ecossistema, né? De como elas estão interligadas. E acho que nesse ponto os professores de história são essenciais, pelo que eu respondi antes, que acho que eles já têm essa função social de formar cidadãos mais críticos. Então, às vezes eu me pergunto, o que um amigo meu, engenheiro, né, votante da extrema-direita, não aprendeu na aula de história, que a aula de história me cativou tanto? Né? E como que a gente pode suprir essa lacuna, né? Já que às vezes tenta conversar, né, vem com esses jargões da extrema-direita que são muito bem vendidos nas plataformas, e aí talvez falhamos nesse ponto educacional, porque alguma coisa faltou ali na instrução, né? E se você vê em 2023, agora tudo é mais veloz, então eu acho que a função educacional, mais do que nunca, tem uma função primordial de longo prazo. E por isso que eu acho que essa oficina aqui, e é muito legal, né? Muita gente já foi, né? Embora, mas de alguma forma fizeram parte daqui, de pensar essa oficina, de como é que ela pode ser aplicada, dado todos os nossos problemas de desigualdade de acesso também à internet e algumas plataformas. Eu acho que o caminho que você já apontou, né, tem que ser discutido com os professores, eu acho que ele tem que ser interdisciplinar e ser mais orgânica e organizada, né? Porque tem que ter ali, né, um produto final de alguma coisa. Então, o que a gente tem aqui agora dessa oficina é que a gente tem um artigo em construção do modelo pedagógico. E esse modelo vai ter que ser, né, implementado, melhorado, aprimorado e executado. E é o que a gente espera para te transformar, que é o desafio de transformar, né, essa agenda em política pública. E aí, de como a gente consegue, com todos os problemas que foram narrados nas perguntas, aplicar no Brasil. Porque é necessário e eu acho que tem que ser feito agora, né? Vamos ver que os alunos, se tem alguém, né, tratando essa temática do digital nas escolas e ver como é que tem sido o feedback, trabalhar, né? Vocês construíram o modelo no âmbito do PIBID, da residência pedagógica, e a gente tentar fazer talvez uma agenda Portugal-Brasil, combinar projetos, trocar, né, informações, figurinhas, de possibilidade de financiamento, né? Porque a oficina de ontem era justamente isso, dada a precariedade aqui, né, da nova geração de pesquisadores e de acadêmicos no contexto brasileiro, de pensar formas de angariar recursos para executarem a pesquisa deles, não só em centros internacionais,
mas igual a ID muito bem colocou, não facilitar essa fuga dos cérebros, mas eles pegarem esse financiamento e executarem a pesquisa aqui também. Então, isso no tocante da literacia digital, eu acho muito importante. Eu acredito, apesar de dar mais trabalho, né, a gente vai ter que discutir modelo e tudo, para fazer o longo prazo a gente começa agora, né, e para poder pegar um produto com qualidade e que realmente, né, transforma a sociedade, a gente tem que produzir, tem que ser mais organizado. Acho que eu volto já à resposta com a pergunta que você colocou, qual é o desafio para a gente organizar melhor essa agenda. E eu agradeço as questões. Bom, em nome então do PIBID, da Residência Pedagógica, também da Diretoria de Acompanhamento e Planejamento das Licenciaturas, queria agradecer o Sérgio pela disponibilidade de estar aqui conosco e dessa forma a gente encerra o evento de hoje, também agradecendo a participação e lembrando que semana que vem nossa última oficina, tá, com a revista Darcy, então já estão todos e todas convidadas. Também a gente pede para que vocês possam auxiliar na divulgação, tá? Para que a gente tenha sucesso de público, assim como tivemos em todas estas atividades. Muito obrigado, bom final de semana e é isso.